Pai do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs, o Rodrigo exagerou como sempre, né? É pura generosidade. Eu apenas sou um professor que tenta aprender um pouquinho da palavra de Deus. Apenas um instrumento cheio de defeitos, né? Um instrumento cheio de defeitos. A carta de Paulo aos Romanos começa dizendo assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vou até aí, né? Capítulo 1 é grande, né? Lá em Hebreus capítulo 1, também capítulo 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Capítulo 46 do Salmo de Davi. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. O Senhor faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Isso aqui não é exibição. Isso aqui é o que nós temos hoje. Isso aqui é o que nós temos agora. Essa facilidade de ter a palavra de Deus ao nosso alcance, de poder decorar, de poder estudar, de poder nos aprofundar nos seus ensinamentos. Há cerca de 500 anos atrás isso não era possível, porque a Bíblia era um livro que somente os grandes da igreja desfrutavam, e era escrito em latim, uma língua que ninguém compreendia, e as pessoas não tinham acesso ao livro sagrado, até que um homem despertado por Deus, um monge agostiniano, chamado Martinho Lutero,
em 31 de outubro de 1517. Um homem, um professor de Bíblia de pouquíssima expressão, né? Hoje a gente vibra quando fala o nome de Martinho Lutero, mas naquela era um professor de Bíblia de pouquíssima expressão. Ele, irritado com a venda de indulgências na igreja, ele foi com as suas 95 teses à porta da igreja do castelo da cidade de Wittenberg, e ali afixou as suas 95 teses. E ali começou uma revolução. E essa revolução, ela é sintetizada, como o pastor Rodrigo falou, em 5 solas, né? Somente pela fé, somente pela graça, somente pelas Escrituras, somente por Cristo e somente a glória devida a Deus. Cada um desses solas significa exatamente isso. Então, queridos, desde então, nós somos desafiados a examinar as Escrituras, porque a Escritura passou a ter voz, a Escritura passou a correr na mão do povo, porque ela foi introduzida primeiramente de uma maneira maciça, na língua do alemão, embora tenha sido traduzida antes por outros, mas maciçamente por conta da imprensa de Gutenberg, ela foi disponibilizada para todas aquelas pessoas com muito mais facilidade. E nós começamos a ser desafiados a examinar as Escrituras, a ver o que nela estava escrito, a agirmos como aqueles bereanos de quem Paulo elogia, que viam na Bíblia, na Escritura daquele tempo, se o que Paulo dizia era aquilo mesmo. E esse é um desafio que nos chega também nos dias de hoje. Jesus, ele disse para os fariseus que o confrontavam: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Deus, por meio do profeta Jeremias, falou do poder transformador da sua palavra. Ele disse: não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a pedra, né? Em outras versões, como martelo que esmiuça a penha. O salmista, no salmo mais longo da Bíblia, ele faz um ode às Escrituras, um ode aos mandamentos de Deus, quando ele começa dizendo: bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Lá na frente ele vai dizer: lâmpada para os meus pés, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No versículo 9 está escrito assim: como purificará o jovem o seu caminho? E ele mesmo responde: observando segundo a tua palavra. O salmista, no versículo 11, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Um dos salmos mais poéticos da Bíblia, o salmo de número 19, começa dizendo: os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um pouquinho lá na frente ele vai dizer assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O temor do Senhor é limpo e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e juntamente, igualmente úteis, mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Então nós somos estados hoje por conta daquele monge agostiniano há 500 anos atrás. Vamos completar agora no dia 31, 500 anos. E desafiados a termos a palavra de Deus na nossa vida com o mesmo empenho que eles tiveram, com a mesma coragem que eles tiveram. Então, às vezes, queridos, é muito difícil nós entendermos tudo isso quando a gente olha ao nosso redor e vemos tantas Bíblias. Tantas Bíblias. A gente vai na sociedade bíblica hoje e chegando lá você vê assim uns 50 tipos diferentes da Bíblia. É a Bíblia do profeta, é a Bíblia do pastor, é a Bíblia da criança,
É a Bíblia da mulher, é a Bíblia da mulher que trabalha fora, é a Bíblia da mulher que trabalha em casa. E são tantas versões e tantos nomes, né? E a pergunta que fica nesta manhã é se nós estamos levando isso a sério. Se nós amamos de fato a palavra de Deus, se nós procuramos realmente estudar a palavra de Deus, se nós procuramos abrir esse livro para que a gente tenha um conhecimento maior do Senhor na nossa vida. E eu gostaria de compartilhar em rápidas palavras o capítulo 22 do segundo livro de Reis. Vamos abrir todos. Eu quero fazer um paralelo aqui, capítulo 22 do segundo livro de Reis. Esperar que todos achem, os que estão procurando, capítulo 22 do segundo livro de Reis. Acharam todos? Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías de Boscate. Fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou em todo o caminho de Davi, seu pai. E não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta juntaram do povo, e que o deem nas mãos do que tem o cargo da obra. E estão encarregados da casa do Senhor para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para reparar as fendas da obra, ou as fendas da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeiras e pedras lavradas para repararem a casa. Porém, com eles não se fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu-se ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos do que tem o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã leu o livro diante do rei. E sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, e o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Aquibó, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, um servo do rei, dizendo: ide, consultai o Senhor por mim e pelo povo, e por todo Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem conforme a tudo quanto de nós está escrito. E eu, até aqui, queridos, eu achei muito interessante esse paralelo, né? Achei o livro na casa do Senhor, né? Um tempo de muita dificuldade, um tempo de muitos deuses falsos, um tempo de muita idolatria. O próprio templo do Senhor, foi ali colocado muitos deuses, muitas estátuas. O povo, ele não sabia para onde ia. Era um tempo de muita crise, um tempo de crise espiritual. E a crise espiritual é a mãe de todas as crises. É a mãe de todas as crises, né? Quando nós estamos bem espiritualmente, até quando falta o dinheiro, nós estamos bem, né? Mas quando nós temos tudo e estamos em crise espiritual, nós não conseguimos viver em paz. E é um tempo desse, um tempo de profunda crise espiritual. Jerusalém, a cidade de Davi, se assemelhava à cidade de Atenas nos dias de Paulo. Dizem que os historiadores que a cidade de Atenas, ela tinha mais Deus do que homens, né? Foi lá que o apóstolo Paulo se apercebe de uma estátua que dizia, uma inscrição que dizia assim: ao Deus desconhecido. E ele, pegando aquele gancho, né, ele foi lá e disse: olha, esse Deus é que eu estou pregando, o Deus que fez o céu e a terra, é o Deus desconhecido. No tempo do rei Josias era assim, havia uma infinidade de deuses, havia grande estabilidade política, né? O pai de Josias,
reinou 2 anos, quando foi assassinado. E esse menino da idade de 8 anos de idade começou a reinar, possivelmente sob tutores, né? E é aos 18 anos que ele começa a dar a ordem para arrumar a questão do templo. É, portanto, um tempo de águas paradas, é, portanto, um tempo de estagnação, até que no meio daquela obra, o livro da lei do Senhor é achado, né? Quando se acha o livro da lei do Senhor e é lido diante do rei, esse homem percebe as palavras de Deus e ali começa um verdadeiro reavivamento na vida daquele rei. Ele começa dizendo que devemos consultar a profetisa para ouvir as palavras de Deus. Depois, ele começa a fazer uma revolução no seu reino. Ele começa a transformar as estruturas do seu templo. Ele expulsa os deuses falsos do templo. Ele começa a fazer com que a justiça seja praticada nos seus dias. Enfim, a leitura do livro da lei, a leitura das Escrituras, faz com que haja um grande avivamento, primeiramente na vida daquele que o leu, o próprio rei Josias, e depois na vida de todos os demais que escutaram, né? E nós podemos perceber que bênção foi isso, para aquele rei, né? Redescobriu a palavra de Deus, redescobriu as coisas de Deus, redescobriu a justiça de Deus, redescobriu o direito de Deus, e alimentados por essa palavra, e nós não estamos falando aqui do Novo Testamento, que só veio a existir depois, estamos falando do Antigo Testamento, o Antigo Testamento que Jesus também lia, porque você vai ver diversas citações de Jesus ao Antigo Testamento, até um livro do irmão Philip Yancey, dizendo a Bíblia que Jesus lia, né? E ele se refere exatamente ao Antigo Testamento. Então, queridos, uma crise que é afastada pela leitura da palavra de Deus. Pela leitura da palavra de Deus. É por meio do acesso às Escrituras que homens e mulheres têm tido suas vidas transformadas ao longo do tempo. Vou repetir, é por meio do acesso às Escrituras que homens e mulheres têm tido suas vidas transformadas ao longo dos séculos. Uma palavra fechada não transforma a vida de ninguém, mas quando nós abrimos o livro, quando nós abrimos as Escrituras, quando nós meditamos na palavra de Deus, nós somos efetivamente transformados, mudados, porque a palavra de Deus tem esse poder de transformação, de mexer com cada um de nós, com o nosso interior, de mostrar para nós o caminho. É por meio do acesso às Escrituras que homens e mulheres têm encontrado consolo para as próprias lutas aqui. Quantas vezes nós estamos passando por aflição, nós estamos passando por dificuldade, e aí a gente lembra do salmo que eu acabei de citar: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Versículo 10 do Salmo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele tem a última palavra. Ele tem a palavra que determina todas as coisas. Ou então, quando nós nos lembramos do Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ou do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ou então de Provérbios: torre forte é o nosso Deus, para ele correrá o justo e estará em alto retiro. Glória a Deus. É a palavra de Deus, querido, que nos consola, que nos anima, que nos ajuda na caminhada, que nos incentiva todos os dias, que nos incentiva, que faz com que a gente olhe para as dificuldades, mas enxergue um Deus que está além das dificuldades, como a visão que teve o profeta Eliseu lá no Antigo Testamento, né? A cidade está toda cercada de exércitos
do rei da Síria, que tentavam prender o Eliseu, profetas, até que o seu moço Geazi sai lá fora, se apavora e corre para dentro, e diz: nós estamos cercados, profeta. Aí o profeta chega lá fora, olha e diz assim: mas você não está vendo outra coisa que não? Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí ele fala assim: Senhor, abre os olhos desse menino para que veja. E quando Deus abre os olhos dele, ele vê um exército celestial cercando o exército do rei da Síria. É uma palavra de consolo, queridos, é uma palavra de consolo, é uma palavra de ânimo, né? É uma palavra de ânimo, quando a Bíblia diz assim, que o nosso corpo, que é mortal, se revestirá da imortalidade, e então tragada será a morte na vitória. É por meio do acesso às Escrituras que conhecemos o capítulo final da história, que é inteiramente favorável àqueles que se mantêm ao lado de Deus. E eu quero traçar um paralelo com a palavra encarnada, Jesus Cristo. Porque lá em João, no capítulo 1, diz assim: no princípio criou o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é a palavra encarnada, ele é a manifestação de Deus. Como diz lá no livro de Hebreus, a expressa imagem da sua pessoa. A expressa imagem da sua pessoa. Lá em Colossenses diz assim: nele estava a plenitude. Nele estava a plenitude de Deus. Então Jesus é isso, Jesus é a palavra encarnada, porque a palavra do original grego aqui, logos, que está aqui, no princípio era o verbo. A tradução de verbo no original é logos, e logos significa a palavra, tanto que na versão NVI, ela é traduzida exatamente assim: no princípio era a palavra, é a tradução da NVI, porque ele é a palavra de Deus revelada a nós. Então a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para Jesus como a palavra, é que nós precisamos achá-lo. O rei Josias, naquele momento em que prepara as coisas do templo, em que dá dinheiro aos carpinteiros e tudo mais, eles fizeram o que? Eles acharam o livro da lei que estava escondido dentro do templo. Da mesma forma, nós precisamos achar Jesus. Achar Jesus. Lá em João 1,46, tem um trecho interessante, gosto muito da expressão que ele usa, né? Filipe encontra Natanael lá debaixo da figueira, e fala assim para ele: olha, Natanael, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e nos profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Olha, Natanael, achamos a palavra que se tornou carne e habita entre nós. E a vantagem, queridos, é que o livro da lei, no tempo do profeta Josias, estava muito bem escondido. Estava bem escondido. Mas Jesus não se esconde de cada um de nós. Jesus não se esconde de ninguém. Jesus não se esconde de nenhuma pessoa que queira achá-lo. Ele está aí à disposição, no meio de nós. Por isso que o seu nome é chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus que anda no meio de nós, Deus que está juntinho de nós. Precisamos achá-lo. Paulo diz assim: ele não está longe de cada um de nós, para que tateando não o pudéssemos encontrar. E aí ele usa o filósofo grego: porque nele nos movemos e existimos. Como quem diz assim: ele está aqui, ele está junto de nós, ele está perto de nós, ele está ao redor de nós, ele está em todo lugar onde estamos. Por isso, queridos, fazendo esse paralelo com o tempo do rei Josias, Jesus é a palavra que devemos achar. Mas não devemos só achá-lo, devemos também ouvi-lo. Jesus não é só a palavra que nós achamos, mas Jesus deve ser a palavra que nós ouvimos. Quando a mulher samaritana ouviu Jesus, ela foi transformada. Quando Lázaro e o filho da viúva de Naim ouviram aquela voz, eles foram ressuscitados.
Aquela viúva, quando ouviu aquela voz, ela foi confortada, ela foi consolada. Quando os criados na festa de Caná da Galileia ouviram Jesus, a água se transformou em vinho. A água se transformou em vinho, porque eles ouviram. Eles não só acharam, eles ouviram. Quando Nicodemos o ouviu de noite, as palavras-chave do Evangelho foram reveladas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma das palavras-chave centrais do Evangelho foi dita a um homem no meio da noite. O homem que o procurou, que o achou, mas que também queria ouvi-lo. Quando o endemoniado gadareno o ouviu, foi liberto. Quando Paulo o ouviu na estrada de Damasco, Paulo foi transformado em um novo homem. Era o Saulo que se transforma agora em Paulo, né? O homem que ouve a voz de Deus. Quando as pessoas ouvem Jesus, quando elas o acham como palavra de Deus encarnada, e quando elas o ouvem, o recebem, elas são salvas. Então, queridos, nós precisamos achá-lo, nós precisamos também ouvi-lo, mas também precisamos experimentar a sua vida em nós, não apenas achá-lo, não apenas ouvi-lo, mas experimentar a sua vida em nós. A gente vai lá para o rei Josias de novo, lá no templo. Eles acham o livro da lei, ele ouve o livro da lei. Não podia ter ficado por aí, acabou. Mas ele se deixa transformar por aquela leitura, ele se deixa experimentar a graça de Deus por meio daquela leitura. E é isso que nós devemos fazer também, porque a Bíblia não é um livro de teoria, a Bíblia é um livro de prática, a Bíblia é um livro de transformação verdadeira, a Bíblia é um livro de prática, de praxes da fé cristã, de transformação. Paulo chega a usar uma expressão: mas vocês eram isso, mas agora são aquilo. Vocês fizeram isso, mas agora vocês fazem isso. Vocês eram ladrões, homicidas, mas não fazem mais nada disso, né? Porque experimentaram a verdade de Deus, a palavra de Deus revelada em suas vidas. Foi por isso. Gosto de uma expressão quando Paulo, por exemplo, escreve a sua carta a Timóteo. Ele usa uma expressão repetida chamada tu, porém, que faz toda a diferença na vida do discípulo de Jesus. Ele vai falando assim: olha, eles fazem isso, tu, porém. Eles fazem aquilo, tu, porém. Eles agem dessa maneira, nesse presente século em que vivemos, tu, porém. Ou seja, nós temos um compromisso com a palavra revelada, meus queridos irmãos. Nós temos um compromisso com Jesus, a palavra de Deus, que se torna carne e habita entre nós. E finalmente, vamos achá-lo, vamos ouvi-lo, vamos experimentar sua vida em nós, mas vamos deixar também que a sua vida flua por meio de nós, por meio do nosso testemunho. Aí sim nós vamos poder dizer que houve transformação por meio da palavra. Aí sim nós vamos poder dizer que de fato a palavra de Deus é transformadora. Vamos deixar que a palavra de Deus flua em nós. Não vamos guardar essa coisa gostosa. Não vamos guardar essa transformação só para nós. Não vamos guardar essa vida, essa cosquinha maravilhosa, quando a gente recita as Escrituras, quando a gente fala as Escrituras, lembrando os discípulos do caminho de Emaús, né? Jesus se chega a eles não reconhecem o Mestre e vão caminhando tristes, porque eles diziam para Jesus: mas você não sabe o que aconteceu? O homem chamado Jesus, que a gente esperava que fizesse alguma coisa boa, né? Fizesse alguma coisa boa por nós, morreu e está enterrado agora. E aí o Senhor começa a citar os profetas, a Moisés, e a falar tudo o que os profetas diziam que era necessário que o Cristo morresse, que ressuscitasse dentre os mortos, etc. e tal. E a expressão que eu gosto ali é que o coração, o interior deles, o íntimo deles começou a esquentar, né? Esquentar.
E eles falam lá na frente: não nos ardia o coração, não nos ardia o coração enquanto ele caminhava conosco, né? O salmista, no Salmo 45, se não me falha a memória, diz assim: o meu coração arde com palavras boas. Coração ardia. Então, queridos, a gente experimenta o coração arder quando a vida de Deus vem para nós e flui através de nós, mas a gente não pode reter isso. Esse fluir tem que continuar para que as pessoas ao nosso redor, elas recebam essa bênção também e elas possam usufruir da palavra, do verbo, que se fez carne e habitou entre nós, Deixe Deus falar a você por meio da sua palavra. Abra as Escrituras. Lembre-se disso. 500 anos atrás, alguém arriscou o seu pescoço, num tempo que se matava muito facilmente quem ia contra o status quo, né? Alguém arriscou o seu pescoço, e Deus usou para fazer uma grande revolução, né? Daí esse solo maravilhoso, somente a Escritura. Nenhuma tradição está acima da Escritura, nenhum homem está acima da Escritura, nenhuma história está acima da Escritura. Somente a Escritura tem o poder de transformar a nossa vida, e que seja assim. Que Deus nos abençoe. Amém, queridos. Amém.